Boa noite! Como é que vocês estão? Hoje o tema da live vai ser profundo. Tô colocando uma musiquinha aqui que chama Sad, que é o tema da live do Maroon 5. Oi, Isa, que tá entrando. Vão dando o seu alô. Eu vou colocar aqui o tema da live, que eu tenho uma convidada especialíssima. Semana passada já foi super legal, eu falei sobre procrastinação emocional. E hoje, eu já tô vendo minha convidada aí, a gente vai trazer esse tema e falar sobre tristeza e depressão. Entender o que exatamente é tristeza, qual que é o limite para chegar na depressão. Entender como é que a gente pode entender nossos sentimentos também para saber quando que a tristeza tá durando mais do que ela deveria durar. Peraí, não vou dar spoiler. Vou chamar aqui a minha convidada. Se pede para participar, please, que eu convido você. E, gente, oi Diana, Letícia, Silvio. Vão falando aí como é que vocês estão se sentindo essa noite. Eu sempre falo, peguem o caderninho, entrem aqui com o caderninho de vocês, para vocês se conectarem. Porque a gente vai dar dicas importantes, vai ser um aulão para vocês de inteligência emocional, porque ela também é especialista nesse assunto. E olha ela aí! Dá um abraço virtual! Tão querida! Meu Deus, que saudade! Muita! Eu e a Cintia, a gente brinca que a gente troca como se fosse por correio, carta de antigamente, porque elas demoram um pouco para chegar, mas elas chegam. Não, e assim, áudios intermináveis uma vida inteira, e depois de 2 semanas responde e a gente segue nossa amizade assim, tá tudo bem. Segue a vida. Sim, é um grande prazer que você aceitou esse convite aqui para a gente falar desse tema tão delicado e que tanta gente também pediu para esclarecer mais. Muita gente se confunde com isso. Hoje até recebi alguns depoimentos por mensagem, então tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. E se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho de você, para vocês verem que convidado especial que eu trouxe para essa live. Bom, eu sou a Cíntia, cheguei no Mídia Amor quando era tudo mato. Eu sou psicóloga, né? Trabalho em comunicação não violenta também, por isso que eu e a Paula a gente se conhece aí dessa vida. Mas o meu foco de fato de trabalho é gestão emocional, e gestão emocional e comunicação não violenta, elas estão sempre aí juntas. Eu faço um trabalho com foco individual e em grupo. Então, eu tenho um trabalho aqui no Instagram, pensando em equipes, enfim, de uma maneira mais coletiva, e faço atendimentos individuais. E por conta disso, né, ansiedade, depressão são temas que vão sempre permear o meu trabalho, a minha prática. E por ter eu acho que eu sempre busco usar a psicologia, falar da psicologia de um jeito mais escancarado, mais diretão e tal, para ficar mais fácil para as pessoas se aproximarem mais. Então, eu acho que isso também dá um fit bom aqui com a escola e tal, e a gente vira e mexe, troca uma ideia aí juntas, né? Exatamente, é por isso que eu te chamei também, porque a nossa linguagem é bem parecida, de cada um dentro da sua especialidade, mas de trazer dicas práticas, ferramentas, tornar o que é complicado um pouco mais simples e digerível, porque a gente sabe que na correria do dia a dia é assim que tem que ser o conteúdo hoje. E eu até fiquei muito interessada em trazer esse tema, porque como eu falei, muita gente tem essa dúvida, eu sinto assim nos meios que a gente vai. Infelizmente, tanto a depressão, a tristeza, a ansiedade são temas que estão muito em pauta, né? Você trabalha com isso, mas você sabe que, nossa, a questão da saúde emocional nunca foi tão urgente. Eu vi um estudo que mostra que nos últimos 10 anos aumentaram os casos de 20% de depressão no mundo inteiro. Isso é muita coisa. Isso é muito sério. Coisa. A gente precisa olhar para isso de um jeito mais questionador, a se perguntar o que será que está acontecendo com a nossa sociedade? Ela está indo por um caminho que não está fazendo muito sentido para a nossa saúde mental. A gente talvez esteja chegando num meio em que a facilidade de suprir nossas necessidades físicas básicas seja muito fácil, seja abundante, tá tudo rápido, eu ligo, eu peço comida, tá tudo na mão. Mas
E as nossas necessidades emocionais? Será que a gente também está atendendo isso? É isso que a gente também quer trazer um pouco hoje, né? E nesse bate-papo descontraído, eu já vou falando até para a galera que está chegando, que está entrando. Gente, convida um amigo no aviãozinho que está aí embaixo da Cici, aponta aí o aviãozinho para o pessoal ver. É só vocês Aqui, apertarem, mandem para amigos que você acha que gostariam de assistir essa aula live, porque realmente vai ser uma aula que a gente vai trazer todo o nosso conteúdo, tudo que a gente sabe aqui nessa 1 horinha, de uma forma bem simples e prática, e a gente sabe que tem muita gente precisando. Então, é uma questão mesmo de utilidade pública. E se eu vou começar só introduzindo para te perguntar também, falando um pouco da tristeza, né? Um passinho anterior. Eu vejo muito a tristeza como uma emoção que indica para a gente que tem alguma coisa faltando, alguma necessidade ali sendo que está vazia, de repente que a gente está passando por uma perda, por um luto, e o nosso corpo está sinalizando, e como, né, a gente fala, nossas emoções, se elas forem usadas a nosso favor, é uma forma inteligente da gente se entender e da gente se respeitar e respeitar os nossos limites. Então a tristeza fala, calma, tem alguma coisa te faltando, tá alguma coisa que você precisa reajustar a rota, se acalma. Ela tira um pouco da sua energia física, respira, reprograma, processa o luto e segue, né? Do ponto de vista da psicologia, como é que você enxerga a tristeza? Quando a gente pensa nas 5 emoções, né, de base, a tristeza é a emoção de baixa intensidade. Ou seja, é a única emoção que fisicamente você não sente de um jeito escancarado, né? Então, raiva e aversão, você, né, sua pele se arrepia, o seu coração dispara, sua respiração muda, é de alta intensidade. A tristeza não, é a única de baixa intensidade. Por isso que muitas vezes a gente fica meio sem entender direito se a gente tá triste ou não tá, e baseado só nos sintomas físicos. Porque uma emoção, gente, é uma reação química que gera sintoma físico no teu corpo. Então é fácil de perceber uma emoção porque teu corpo te conta, né? Ele é dedo duro, ele vai falar que essa emoção tá rolando. Com exceção da tristeza, porque a gente vive numa rotina em que essas sensações mais sutis, elas não são... A gente não tá olhando com tanta atenção. Então, quando você tem uma baixa de energia por estar triste, então vamos pensar no teu contexto. A tristeza, ela vai acontecer por conta de algo interno ou externo. Então, você perdeu algo, você se frustrou com alguma coisa, você queria muito... Enfim, né? Vai reagir e ele vai querer mais ali com pouca energia. Nos animais, quando uma mãe, por exemplo, sei lá, mamãe elefante perdeu o bebezinho, nasceu o filhotinho e morreu. Ela fica triste, né? Ela tá de luto, o corpo dela tá reagindo àquilo que aconteceu. Os outros animais ficam em volta dela, de alguma maneira, para proteger, porque sabem que ela tá com uma baixa energética, que ela é uma presa fácil. Por quê? Porque toda a cognição dela tá afetada, a capacidade de reação, a energia física, né? A mesma coisa acontece com a gente. Só que a gente tem um ritmo de vida e a gente se força a continuar produzindo da mesma maneira. Então, nossa, eu tô super chateada, eu queria muito aquele projeto, eu coloquei uma super energia e eu não consegui. No outro dia eu acordo cedo do mesmo jeito, vou pra academia, volto pra casa, faço não sei o quê, entro na reunião e tal, e tal, e tal. Só que o meu corpo não tá na capacidade máxima para aquilo. E eu fico forçando. E eu acho que esse é um grande problema, assim, para lidar com a tristeza. Ela demora muito mais para passar do que passaria se de fato eu vivenciasse esse momento. Então, tipo assim, caralho, fiquei chateada, fiquei triste com o projeto e vou ficar essa manhã mais tranquila, não tô legal, não quero falar com ninguém, vou ficar aqui. Vou pedir colo. Mesmo que um colo, né, solitário, mas assim, quero ficar nesse momento. Talvez essa tristeza passasse muito rápido. Agora, como a gente fica nessa... Ai, não, vai.
Às vezes ela dura Reforçando. 3, 4 dias, né? Uhum. E uma outra coisa também é que a gente, socialmente falando, não lida bem com tristeza. Então, eu tô sempre acostumada a ver a Paula sorrindo, alegre e tal. Nossa, se eu te encontro e você não tá assim, tipo, o que foi? Nossa, aconteceu alguma coisa? Ah, mas você não tá bem? E às vezes a gente não quer ficar dando essas explicações, né? Então a gente E às vezes a gente sustenta a força o cara outro a ali. ficar bem. Não, fica bem, você não pode ficar assim, fica bem, fica bem. E aí você faz assim, calma, é meu momento, né? E essa não aceitação dos estados emocionais é muito complicado, né? Então a gente fica buscando o estado emocional de alegria, a gente fica tentando suprimir o estado emocional da tristeza, enfim, essas coisas aí vão acontecendo, né? Então acho que a gente tem que ter essa clareza do que é a tristeza, como ela acontece na nossa rotina, para olhar para a questão da depressão. E uma outra coisa que eu queria falar ano passado, eu fiz muitas lives, né? Falei muito sobre saúde emocional por conta da pandemia e tudo. E eu falei o ano inteiro. Eu falei, gente, o rebote vai vir ano que vem. Né? Assim, o que a gente está vivendo em 2020 vai ter um rebote, vai ter uma ressaca. Né? Muita coisa a gente não vai sentir agora, a gente vai sentir depois. Justamente por isso, porque a gente no fluxo vai atropelando as coisas e vai, né, passando. Só que chega uma hora que a conta emocional vem. Porque eu sei, gente, que vocês acham que dá para colocar na agenda dia de sofrer. Eu sei que vocês têm essa ilusão. Quer saber? Domingo eu choro, mas não funciona. Nas férias. Ou a dor, ou a tristeza, ou ele vai aparecer. Ele vai acontecer. E quanto mais a gente prolonga, né, pior vai ficando a conta. Então, assim, teve muita gente que não entrou em contato com emoções ano passado, que entrou num processo de esquiva emocional, mas que agora o enfrentamento vai acontecer. Né? Isso é muito interessante que você está falando, porque eu sinto que esse 2021... E, gente, quem está aí assistindo, comentem se vocês também têm essa sensação que esse 2021 tá um pouco estranho. Sabe quando parece que tá tudo meio empacado, as pessoas não têm certeza do que esperar, tem esperança da vacina, mas ao mesmo tempo elas estão entendendo que o processo... Enfim, tá um clima estranho, até a gente brinca, né? Até Big Brother, até o que deveria ser, sei lá, divertido, as válvulas de escape que as pessoas procuram para realmente dar uma extravasada, até isso está trazendo discussões pesadas. E isso que você falou de pagar a conta emocional é muito verdade. É muito verdade. A gente sente nos nossos meios com quem eu falo. Então, a importância, mais uma vez, da gente processar a story e como eu tinha chorado há pouco tempo, estava processando as emoções. Eu estava dando espaço para minha tristeza me falar. Por que eu tô assim? Por que eu acordei assim? Eu não fui dormir assim. Por que eu acordei assim? O que tá despertando aí dentro, sabe? Qual é o monstrinho que tá querendo falar aí? E aí fui, extravasei, me senti melhor. E não rendi o que eu queria render, mas é isso de se respeitar. E hoje, como você falou, a gente tem esses padrões nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos mecanismos de conversa, em que a gente tem que estar bem, que a gente tem que ser forte. E é muito complexo isso, né? A gente tem que aprender a criar espaço para o outro falar e desaguar quando não estiver bem. E a gente, para isso, também tem que ser vulnerável e falar: eu não estou bem. Eu preciso que você me ouça. E por isso que espaços como a escola, espaços que falem de empatia e tal, são tão importantes. Porque às vezes as pessoas falam, mas todo mundo fica falando de empatia. Gente, mas é um assunto extremamente importante, porque a gente nem se empatia, a gente não olha pra gente, né? Assim, não percebe o que a gente precisa. Às vezes a gente até percebe do outro, mas não, enfim, tem muita coisa aí para ser trabalhada e desenvolvida. E no fundo, Paula, quando a gente vai para a clínica, né, para o trabalho terapêutico, emocional, a gente está falando disso, de se olhar.
entender o que está sentindo, lidar com isso, encarar, né? Enfim, é um processo aí bem... Não, super, super interessante. Mas eu quero saber mais, agora que a gente já definiu um pouco mais da tristeza, uma dúvida que eu tenho sentido muito das pessoas é... Bom, a tristeza, ela vem, a gente sabe que ela tem esse propósito que a gente falou, e eu até separei aqui o mapa das emoções, só para a gente comparar um pouquinho. Essa aqui é a tristeza. Eu sumo agora, o Instagram ele está fazendo isso, mas eu estou aqui, gente. Só vou mostrar rapidinho o mapa da tristeza. Que é a percepção das pessoas da tristeza no organismo. Então, isso foi um estudo do mapa das emoções feito por cientistas finlandeses. Eles fizeram com mais de 700 pessoas. E aí eles mapearam porque eles perceberam que as pessoas sentiam as emoções em lugares parecidos. E a gente sempre traz esse estudo aqui porque ele é muito fantástico e a gente pode perceber na gente, né? Quando eu tô triste, eu sinto esse aperto no peito, parece que tem alguma coisa entalada na minha garganta. E essa região que está em vermelho é a região mais ativada. E aí eu quero mostrar a diferença para vocês quando a gente compara isso com a depressão, com pessoas deprimidas. Olha só, não tem nenhuma região ativada. É por aí que acho que a gente quer trazer o nosso papo e a importância das coisas que a gente quer falar aqui, porque isso é muito sério. Às vezes, né, se a gente... Muitas pessoas relacionam... Deixa eu voltar aqui. Muitas pessoas relacionam que a depressão é uma tristeza acentuada. É uma tristeza que cresceu, profunda. Ai, Aí muita gente fala, ai, tô depressivo ultimamente. E usa isso até como um termo sem ter certeza se tá ou não. Então, te dou o espaço agora para você definir um pouco mais. A gente sabe que a depressão é um transtorno, então defina um pouco também do ponto de vista psicológico. E aí a gente vai começando a entender. Será que dá para a tristeza migrar, ela pegar nossa mão e falar, eu não vou sair daqui, e ela virar uma depressão? Explica um pouquinho aí o que é o ponto de vista psicológico. Tem uma confusão natural nisso que tem a ver com humor. Então, porque a gente entende assim, quando a gente fala em depressão e tristeza, a gente vincula isso ao humor. Ah, eu tô triste, tô alegre, estou bem-humorado, estou mal-humorado. E o humor não é isso, tá? A depressão tem a ver com humor. E o humor tá ligado à energia física e mental do teu corpo e à sua sensibilidade ao prazer. Então, eu tô com humor alto quando eu sinto muita energia física e mental e quando a minha sensibilidade ao prazer está alta. Essa é a visão psiquiátrica, psicológica do que é humor, né? A depressão, ela vai agir diretamente no humor. Falta de energia total, mental e física. Então a pessoa não sente nada. Tem gente que fala assim, parece que tem aço nos meus músculos. Eu não consigo me mexer. Me falta força. O pensamento tá lento. E a pessoa não sente prazer em nada. Então, são duas coisas, assim, tipo, pra que eu vou me mexer? Pra que eu vou pensar? Pra que eu vou fazer? Se isso não me dá sensação boa nenhuma. Então, é um nada de sensações, é um apagão. Tem um teste, até, eu coloquei aqui, mas não vão ficar pesquisando, é só por curiosidade. Chama PHQ2, que ele só tem 2 perguntas com foco para definição da depressão, que é energia e sensibilidade ao prazer, olhando para as suas 2 últimas semanas. Porque olha só, então vamos pensar na confusão tristeza, depressão. Quando eu fico triste, eu vou ter uma baixa de energia, sim. Mas não é uma baixa de energia a ponto de eu, né, ter uma pane física. Ou eu vou ter uma baixa de energia que vai durar ali 2, 3 dias, uma semana. Né? E que ainda assim eu consigo sentir alguns prazeres, né? Eu consigo estar num estado triste, mas apreciar um chocolate, ou até dar tem risada. uma risadinha, um momento de alegria. Mas consigo dar uma risada. Eu até lembro, desculpa te interromper, mas é uma história que me marcou muito, que aconteceu com a minha prima. Ela perdeu o pai, e aí ela estava hospedada aqui em casa, e aí ela chegou depois do velório, e ela foi comer. E aí ela até fez uma piada lá.
eu não perco a fome nem assim. Tipo, ela tava muito triste. Mas eu acho que aí a gente começa a separar um pouco Isso. os estados, né? Assim, ela É, entendeu que ela tava triste, mas ela ainda era ela. E ela tava só processando que ela falou, nossa, eu achei que eu ia perder a fome, que eu não ia ter prazer em nada. Eu ainda consigo. Ela ficou surpresa com a reação dela. isso, é exatamente isso. Então, assim, na tristeza, eu vou estar ali, sim, com o meu corpo precisando de uma queda ali, uma baixa de energia, né? Se reconstituir, se recompor, mas eu consigo sentir prazer. No quadro depressivo, lembrando que quando a gente fala de depressão, a depressão ela vai ser não é um transtorno à toa, né? Tem um monte de coisa acontecendo, então não é só um sintoma, só uma causa, tem várias coisas que envolvem esse caminho e também tem vários níveis. Então a gente tem quadros depressivos que são mais amenos, tem quadros que são mais severos, tá? Então eu tô pensando aqui num quadro ali de leve para mediano, tá? Que não é tão aparente, porque acho que é aí que entra mais a confusão. Porque quando a pessoa está muito depressiva, ela percebe, né? Ela sabe, e as pessoas em volta dela percebem. Porque o que acontece? Aquele quadro extremo, que a pessoa não sai da cama, não sai do quarto, está incapacitada de fato, não consegue mais trabalhar, né? Enfim, é muito evidente e tal. O meio do caminho que é o perigo. Que é sempre quando tem aquelas falas que a pessoa fala assim, nossa, mas fulano, tipo o Whindersson. Nossa, mas ele tinha depressão. O cara trabalha com humor. O cara faz um monte de vídeo e não sei o que lá. Por quê? Porque ele não tá nesse extremo. E as pessoas acham que tem que estar nesse extremo, tá? Então eu queria falar um pouco das causas também da depressão. Perfeito. Né? A depressão, gente, assim, ela é muito estudada nos últimos anos, porque cresceu muito, então é a doença que mais incapacita pessoas no mundo. Então, claro que a ciência inteira, né, a comunidade acadêmica está olhando para isso. Então, a gente tem alguns fatores que podem desencadear a depressão, juntos ou não. O primeiro fator é genético. A gente tem uma propensão maior, quando os nossos pais têm depressão, a desenvolver quadros depressivos. Se os avós tiverem tido também, ainda maior. Então, tem uma questão genética. Nossa, mas quer dizer, então minha mãe tem, ferrou, vou ter calma. Mas você tem predisposição. Não quer dizer que você está e tal, mas... Não quer dizer que seu destino está ali, selado em pedra, já era, vai ter. Mas você tem mas a sua chance sua chance é maior, tá? Então a gente não pode esquecer da genética. Depois, a história de vida. Então, se você teve uma história difícil de abusos, de violências, de sofrimento, de perdas, qual que é essa história? Como é que essa história se construiu? Então, é um fator a mais que a gente tem aí num quadro. Terceiro fator é o seu estilo de vida. Por incrível que pareça, as coisas que você come, o que você bebe, se você usa ou não usa droga, que tipo de droga você usa, que tipo de medicação você toma, dependendo do tratamento que você faz para outras doenças, isso pode desencadear também. Faz ou não faz atividade física. Então tem isso afeta os hormônios, né? E a depressão também está muito vinculada. As nossas emoções acionam hormônios. A gente sempre fala isso aqui. Então, a depressão não é diferente, é um desbalanço, né? É bem interessante que as pessoas não param para pensar muito nisso, que os hábitos do dia a dia delas, como exercícios físicos, como beber muito, né? Por isso que eu gosto de falar história de vida e estilo de vida, né? Porque são coisas diferentes. E uma outra coisa também é a química e a dinâmica do teu cérebro. Então, muitas vezes, você pode ter ali um descompasso, um descontrole de neurotransmissores, que são neurotransmissores específicos, que desregulados desencadeiam esse quadro também. Muitas vezes, as pessoas têm tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, assim, elas já têm propensão genética, elas tiveram uma infância, uma história complicada, isso faz com que elas tenham um estilo de vida hoje específico e, reflexo, outros não. Uma vez, é que eu não gosto de trazer dado quando eu não tenho certeza, eu não lembro exatamente. Mas se eu não me engano, Paulo, eu acho que só 5% dos casos de depressão profunda de fato estão ligados
a descompasso de neurotransmissor. É muito pequeno. É muito pequeno. E hoje eu vi um estudo também que fala que assim, das 9 causas conhecidas aí da depressão, 2 têm a ver com fator biológico, né? Que é essa predisposição genética ou essa alteração quando a pessoa já nasce também. A família dela não tem, mas ela tem uma falta de regulação. E que, às vezes, as pessoas estão olhando muito para a questão genética e para essa questão corporal e hormônios e não param para pensar nisso que você falou, no fator externo, do estilo de vida, como elas vivem. E era isso que eu queria pegar, porque a maioria dos tratamentos, e assim, não estou falando mal de tratamento medicamentoso, nada disso. Eu acho que tem casos que é muito importante, que a medicação é fundamental e vai fazer toda a diferença para o quadro. Mas, infelizmente, a gente olha para as coisas que são mais objetivas, né? Então, assim, os psiquiatras e os médicos, eles estão olhando onde eles conseguem atuar diretamente, que é na medicação, né? Mas tem, claro, muito psiquiatra, muito médico, que vai para um tratamento bem além da medicação e entende esses outros impactos. Componentes, sim. Isso, exatamente. Então, hoje eu vi um TED de um cara também que conta que desde pequeno ele tomava doses cavalares de medicamentos porque os médicos descobriram que ele tinha essa desregulação hormonal e aí eles tentaram suplementar porque a depressão dele chegava a tal ponto que ele tinha dores, que ele não tinha vontade de nada e aí eles iam aumentando a dose, aumentando a dose. Bom, ele chegou com 14 anos tomando a dose máxima de medicamento. E aí ele continuava sentindo tudo aquilo. Quando ele foi procurar alternativas mais na medicina oriental, ele viajou e aí ele conta toda a experiência que ele teve para tratar isso de um jeito que fugisse, no começo fosse complementar, mas que depois ele conseguisse até reduzir, porque aquelas doses de remédios pesados também tinham efeitos colaterais. Então, como você disse, não é falando não, nunca tome remédio, não, porque muitas vezes o médico, o psiquiatra, né, ele vai falar, poxa, você tem esse desbalanço e você precisa suplementar. Porém, muitas vezes a pessoa olhar para o estilo de vida dela. Ela está tomando remédio, mas ela está infeliz no trabalho dela. Ou ela tem uma relação que está ali falida e ela continua. Tem outras coisas que não estão legais, ela não está se cuidando, não está olhando, mas ela continua tomando remédio. Não conversa. Eu acho que a gente falha assim, muito nessa ideia integral da nossa saúde. Né? Então, assim, e até pela nossa cultura e tudo, a gente é muito, tá doente aqui, tá doendo aqui, passa o remédio aqui, tá ali, passa ali e tal. Nós somos sistêmicos, a gente está acontecendo o tempo inteiro, né? O Damasio, ele fala que o ser humano não é um organismo racional, que a maior ilusão que a gente tem, que a gente pode ter na vida é que a gente é racional. Nossa racionalidade, perto do que não é racional no nosso existir, é mínima. Né? A gente está o tempo inteiro sendo levado pelas nossas reações corporais, pela nossa química, por tudo que não é racional. Inclusive, veio antes, né? A parte instintiva, emocional, veio antes. Total. A gente só tem consciência real de menos de 5% do que nosso cérebro processa de fato. É nada, né? Assim, então, e a questão da depressão, ela passa por vários lugares que são sistêmicos, né? E que não necessariamente estão ligados. A causa não tá aí fora, mas isso agrava o quadro, perpetua o quadro, acaba sendo, né? Entrando nesse processo de consequência e tal. E aí, o que as pessoas me perguntaram hoje, né, quando eu postei, que a gente ia conversar sobre isso, eu acho, um amigo meu mandou, eu acho que eu tô sentindo isso, acho que eu tô meio nesses quadros aí depressivos, enfim, né? Como é que a gente entende? O que tá acontecendo com a gente? Não sei se eu já posso entrar nessa linha. Posso? Por favor, vamos. Sem mais spoiler, vamos lá. Como é que a gente entende, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa específica na sua vida para você estar se sentindo triste? Tipo,
Provavelmente sim, né, gente? Você veio de uma pandemia, quarentena, pessoas morreram, seu país está um caos, um monte de coisa acontecendo, o trabalho mudando e tal. Olha para tudo isso que aconteceu com o teu ano passado, com teus últimos meses, e para um pouquinho para refletir o quão, de fato, você entrou em contato com essas situações, o quanto você se deixou olhar para isso, vivenciar isso de verdade, né? E às vezes aconteceu uma coisa específica. Então, sim, acabei de perder uma pessoa que eu amo muito, que estava entubado, e enfim, né? Perdemos a luta pro Covid, estou de luto, morreu, ok. Então você está num processo de luto, você está triste. Agora, já tem algumas semanas ou já tem alguns meses que eu percebo que a minha energia não é mais a mesma, que o meu sono não é mais o mesmo, nem para mais ou para menos, tá, gente? Porque às vezes o quadro depressivo não necessariamente tem a ver com insônia, às vezes tem muito sono, às vezes tem pouco sono. Então, tô me sentindo sem prazer com nada, não tem nada que eu gostasse ou que eu goste. Nada. Que me faz brilhar os olhos de novo. Que me faz brilhar os olhos e tal. E eu percebo que meu raciocínio tá lento, eu tô com dificuldade de pensar, as coisas não estão indo, né? Não sei, não tô no meu melhor. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então é nesse sentido, é aí que você vai usar, essa vai ser a tua régua para entender um pouco o seu quadro. Se você entender que de fato tá estranho mesmo, que a sua energia não tá aí a mesma coisa, não adianta achar que você vai conseguir resolver sozinho ou ligando para amigo. Gente, os nossos amigos são as coisas mais maravilhosas que a gente pode ter na vida, mas eles têm limite de ajuda do que eles conhecem, do que eles podem oferecer. E a depressão, quando ela é identificada com antecedência, a gente tem remissão muito rápido, dependendo, né, de como o paciente vai para o tratamento, encara o tratamento, às vezes em meses ele já está 100%. Então, o que me preocupa, Paula, é que as pessoas deixam a coisa ficar muito grave para procurar ajuda. No caso da saúde emocional. Porque quando você quebra uma perna, ou quando você está com uma alergia, quando a coisa é física, você fica meio desesperado, você procura logo, né? Na saúde emocional, não. A pessoa vai bater papo com o amigo, vai tomar um vinho com não sei quem, aí no outro dia ela tenta não sei o que lá, aí ela compra um livro novo, aí ela, sabe? E a coisa vai piorando, piorando. E ela, piorando, ao invés de enfrentar, como você falou, né? Enfrentar aquela primeira causa, ela vai colocando o problema para debaixo do tapete. Para debaixo do tapete. O tapete já tá ali alto. Tá crescendo, ela tá pisando e tá tropeçando naquilo, mas não quer enfrentar, ela nem sabe mais como enfrentar, porque aquele monstrinho ficou ali na escuridão e ficou uma sombra gigantesca. E aí, para você ter coragem de enfrentar isso, de colocar a luz, de falar, meu, o que tá acontecendo? Aí já ficou tão denso o negócio que esse mergulho, como você está falando, é muito mais dolorido. E os efeitos disso, porque o que a gente tem que entender, né, se às vezes a gente acha que não lidar com as emoções é uma coisa que é uma escolha que afeta um pouco, tem algumas consequências. Mas para quê? Autoconhecimento, baboseira, a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que ficar pensando. Só que o que a gente não entende, né? Quem pensa assim não entende os efeitos físicos. Tudo o que a gente pensa e sente afeta nosso organismo. Nosso corpo é uma máquina integrada, não é separado. Essa escolha não é uma escolha possível. Assim, você achar que você pode não lidar com... Não existe essa escolha, gente. Não se iludam, assim. As pessoas acham que é ser botão, né? Eu não. Fulano, ele é mais fraco, coitado. Talvez ele tem dor de estômago, fica nervoso, não aguenta. Não, às vezes bate uma coisa, mas assim, passa. Quem procura acha. Eu nem vejo, sabe? Assim, esse quem procura acha, que é muito também, né, da geração dos nossos pais. Não vou procurar, não vou. A nossa geração já é uma geração que já foi estimulada mais a procurar terapia, né, gente? Eu não estou generalizando, não. A gente sabe que tem exceções nas duas coisas, mas no geral, na maioria das pessoas, a nossa geração já é mais propensa e aceita mais procurar tratamento do que gerações mais antigas. E ainda assim, a gente não percebe, né, amiga? A gente não vê o quanto
que um pensamento repetido por vários dias, por várias semanas, muda nosso corpo. Aí daqui a 2 meses, pá, apareceu um negócio de saúde. Da onde? E assim, falando como exemplo próprio, até compartilhando um pouco, eu escrevi até na última newsletter uma fase da minha vida que eu tinha a sensação de ver as coisas muito preto e branco. E aí as coisas perdiam esse brilho, perdiam esse colorido. E não é muito da minha natureza. Nunca foi. Eu sempre tive uma natureza assim, mais otimista, alegre. Então eu sabia que não era meu. Eu falei, por que que as coisas estão perdendo a graça? Aí eu comecei ligar a anteninha. E fui tentando investigar, fui conversando com amigos para desabafar, para falar, cara, da onde que tá vindo isso? E eu tô com um desânimo. Eu falei, eu preciso procurar algo a mais. E fui fazer uns exames e descobri na época que estava vinculado a um hipotiroidismo. Só que qual é o engano que muitas vezes, né, a gente acha que tem? E na época eu já tinha clareza para saber que não foi o hipotiroidismo que desencadeou depois uma queda nas minhas emoções. Foi eu lá no passado não ter tratado as minhas emoções direito, ter engolido sapo, ter ali, trabalhado muito mais do que eu aguentava, num ritmo que eu queria, fazendo coisas que eu não fazia. Fui machucando meu corpo até que, aqui, é bem a tireoide, sabe que é bem esse negócio de engolir as coisas, de não aceitar, sabe, de ficar preso aqui e você não colocar para fora. Fui fazendo isso, ok, tem predisposição genética, nosso corpo é uma máquina complexa. Mas ainda assim, quando ele desencadeou, numa fase que eu tava ali, sem conseguir colocar para fora o que eu queria. E isso me fez repensar muita coisa no meu estilo de vida. Isso me deu até um impulso a mais para fazer minha transição de carreira, porque eu falei, não dá. Se eu continuar nesse caminho, eu vou me machucar e de repente pode até evoluir. Esse hipotireoidismo que está sob controle hormonal, ele pode evoluir para alguma coisa como uma possível depressão. Eu que nunca achei que fosse ter, que nem já tem. Então ele aparece também, né, de um jeito meio silencioso. Às vezes as pessoas não se dão conta disso. E olha que interessante esse exemplo, né? Gente, quem conhece a Paula sabe que tá sempre sorrindo. O humor, né, Ale, tá presente, não é? Só que você tava com um estilo de vida se violentando, trabalhando mais do que você podia, provavelmente não estava se alimentando bem. Tinham outras coisas acontecendo. E é por isso que a gente tem que cuidar. Quando a gente vai procurar um psiquiatra, um médico para fazer um diagnóstico, gente, ele tem que ter esse olhar maior da tua vida, da tua rotina, para além da genética, mas, cara, como é que tá a sua rotina, o seu trabalho, a sua relação com tudo isso, enfim, né? E aí poder fazer um diagnóstico bem feito e tal. Em relação, acho que antes de falar de tratamento, eu queria falar sobre... Às vezes as pessoas estão assistindo a gente, elas não estão se sentindo depressivas, mas elas percebem pessoas que elas gostam nesses quadros, né? Então, assim, nossa, minha irmã tá muito assim, percebo que minha mãe ficou muito assim e tal. E, gente, essas aproximações, quando a gente tenta ajudar alguém que tá num quadro assim, devem ser feitas com muito cuidado, né? Porque imagina o seguinte, se coloca no lugar da pessoa, ela sempre fez um monte de coisa, executou coisas, estava vivendo a vida dela lá de boa e de repente ela começa a sentir ou não sentir energia para nada, não sentir prazer, não sentir vontade de fazer as coisas, ela vai se desreconhecendo ali. E aí, né, tem tanta gente, as pessoas falam muito isso na internet, e é verdade, né? Aí você vai tentar ajudar, você vira e fala assim, por que você não dá uma volta no parque? Cara, olha que bacana, tanta gente queria ter a vida que você tem e você aí, desse jeito. Olha que, né, você tá colocando... Primeiro, você tá pondo a culpa... pressão ali. A pressão, a culpa não é essa, não tem a ver com esse ambiente. E aí a gente acaba fazendo com que a pessoa se culpe pelo processo e quando ela se culpa, ela perde ainda mais energia. Então, a gente, sem querer, deixa ela num ciclo ainda maior. Então, essa aproximação, quando a gente está percebendo, vai para uma aproximação do que você está olhando mesmo. Fala, olha, sempre te observei assim, assim, assado, e eu tenho percebido que não tá assim. Você também notou isso? Né? O que você acha que está acontecendo? Vamos conversar?
abre um pouco mais de espaço para a pessoa falar. Não fica tentando ali já dar uma solução e tal, porque você não sabe o nível do quadro, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se é só uma fase, um momento que ela está passando, ou se de fato ela está dentro de um quadro aí inicial, coisas assim. Então, acho que isso é uma questão importante, né? Às vezes as pessoas têm preconceito de cara ir para um psiquiatra, porque é médico, vai me dar remédio, aquele medo todo que as pessoas têm, né? O importante é procurar alguém. Se você se sente mais confortável em procurar um psicólogo, a gente tem uma escuta treinada para identificar essas causas, esses sintomas de um jeito mais direto e, se achar importante, encaminhar e fazer um tratamento junto com o psiquiatra. É sempre importante o tratamento medicamentoso ser feito com um tratamento clínico. Então, você vai lá uma vez por mês no psiquiatra, ele acompanha toda a tua medicação, como é que teu corpo está reagindo, teu sono, tudo. E a gente faz também um acompanhamento do quadro semanal com a terapia e tal, né? Tem psicólogo que é especialista em quadros depressivos, outros não são especialistas, mas cuidam de qualquer maneira. Então, para além disso, dependendo do nível, dá para pensar em atividade física como tratamento também, meditação, mas depende do nível, né? Se a pessoa está no nível grave, não vai Ela não rolar. vai nem ter energia, nem adianta você falar, vai lá para academia, vai lá dar uma andada. A pessoa não vai nem querer. A Aninha falando aqui que ela já ouviu que era falta de vergonha na cara. E a Érica também compartilhando, quando minha mãe foi para o psiquiatra, meu pai falou muito dizendo que era falta de oração de Deus. Eu já vi muito isso também, muita gente de igreja, né? Por eu também ser cristã, dos mais antigos terem esse preconceito, falando, poxa, eu não vou. E aí, muitos paradigmas. Tem um pastor super famoso que ele teve depressão. E ele abriu isso. E foi muito bom ele ter aberto e falado. Importante, né? Ele estava tomando remédio. Ele falando, gente, Deus capacita pessoas, não capacita médicos para curar. Então você nunca pode ficar doente, nunca pode ter problema de saúde física, igual você falou. Qual a diferença entre a saúde física e mental? Nosso corpo é integrado. Então, quando você faz a pessoa questionar isso, falar, mas assim, de verdade, então, se você quebrar a perna, Deus não capacita as pessoas, é fazer as pessoas dentro da crença delas entenderem também um pouco o papel e o propósito de cada um e o respeito, né, ao processo de cada um. Porque o que você falou, se você fica nessa cobrança, vai lá, ora mais, você tem que, falta de exercício, vergonha na cara, você tá vagabundeando. Isso para pessoa. Eu fico super preocupada, assim, quando a gente vai no YouTube ver vídeos sobre depressão, ansiedade, saúde mental de maneira geral, sempre tem muitos comentários desse tipo. Isso é falta de Deus, se rezasse mais não era assim, quando eu encontrei Deus e tal. Eu não ignoro, gente, o impacto que a fé tem na saúde mental das pessoas. Tem pesquisas, assim, imensas, aprofundadas, porque a gente tem uma necessidade de conexão e a nossa fé é muito importante para os nossos processos de cura. Mas ela não é a única coisa que vai nos fazer entrar em processos de cura. Mas ela é importante, né? Uma pessoa que tem uma fé, que acredita e que vai fazer o tratamento e tal, ela tem uma outra postura em relação ao tratamento. Isso, né, assim, o Jung era muito curioso sobre processos de fé, assim, em relação à cura e tal, né? Porque tem impacto, sim, mas não quer dizer que ela tá doente porque ela não acredita ou porque a fé dela não é boa o suficiente, Não, né? Exato. Acho Esse respeito à individualidade, né? Até o Cristiano está comentando também, lembrando do padre Fábio de Mello, que também abriu com um quadro depressivo e foi um exemplo poderoso. A gente entender que cada um está passando por sua batalha e que o sofrimento faz parte da vida de todos os seres. Todo mundo sofre em maior ou menor grau. E nem sempre as pessoas têm ali as ferramentas à disposição, até porque a gente vive num mundo louco. Como a Cíntia falou, tanta coisa da quarentena a gente ainda nem teve tempo de processar. E a gente não sabe o impacto dos acontecimentos externos aqui na nossa mente. A nossa mente é um negócio complexo. Eu lembro-se que quando eu fui ter uma experiência na África de trabalho voluntário, eu fiquei lá 20 dias.
Quando eu voltei, por alguns meses, eu fiquei muito impactada, eu fiquei processando o que eu vivi. E logo depois, eu não queria socializar. Eu não tinha força para socializar. Porque eu não sei, meu corpo parecia era exatamente isso. É o propósito da emoção. Eu fiquei até um pouco triste. E não triste pela minha realidade, que eu comecei a ficar mais grata ainda. E aí era uma bagunça mental. Eu falei, gente, eu deveria estar grata, porque eu vivi uma realidade em que as pessoas têm tão menos, mas ao mesmo tempo, não sei, parece que as pessoas ficam infelizes com coisas que elas não deveriam estar. E eu vi crianças com nada sorrindo. Eu fiquei nessa bagunça. E aí não, calma lá. Vamos processar. Não quero socializar agora, eu não preciso socializar agora. Meu corpo tá pedindo para eu ficar quietinha. Não vou me Sim. forçar. E esse momento é muito importante, assim, foi o momento em que eu tirei lições mais valiosas do que o período que eu estava lá, a partir daquilo. E esse olhar interno é muito, muito fundamental, né? E é esse estímulo que a gente quer fazer, que você sempre propõe. E ó, acho que você falou uma coisa importante, né? Agora, muita gente está num desespero por socializar. E aí eu queria deixar uma reflexão aqui, que é: será mesmo que você precisa socializar agora? Você quer mesmo? Será que não é um jeito de não entrar em contato com as coisas que você não quis olhar, ou com o sofrimento que o ano passado te gerou, ou com as frustrações, né? É um ano, gente, um ano que a gente imaginou como seria as viagens. Eu lembro que quando começou a pandemia, né? Eu lembro de um dia a gente falando assim, sim, eu vou fazer uma palestra, mas parece que vai ter pandemia, não tô, quarentena, vai fechar, não sei se vou na palestra, tinha uma viagem, tipo, coisas planejadas e tal. Cara, mudou tudo, assim, um ano inteiro que mudou tudo. E às vezes eu fico com a sensação, e eu vejo isso um pouco pelos meus pacientes, que esse desespero que a gente tem, não aguento mais a quarentena, eu quero ver gente e tal. Às vezes não é porque você quer ver gente, às vezes é porque você não quer olhar para certas coisas que você já olhou tanto, ou que você se frustrou e tal. Então, isso era uma coisa que eu queria chamar a atenção. E uma outra coisa que eu queria, né, tô de olho aqui no nosso tempo, é sobre prevenção. Eu acho que é muito importante a gente falar do processo, né, do adoecimento e tal, mas também é importante a gente olhar para como se prevenir de tudo isso, considerando que o nosso mundo tá como tá e ele vai continuar assim por um tempo, vacina tá essa confusão, né, enfim. Então, a genética, você não tem muito o que fazer. Tá aí, tá posta, né? A história da tua vida também tá posta, mas a maneira com que você olha e encara e significa e ressignifica é tua. E isso quando a gente faz um processo terapêutico bem feito, a gente está olhando muito para esses processos aí de ressignificação da nossa história, de quem a gente é e tal. Então, primeiro item de prevenção para o quadro depressivo, no meu olhar, é entrar em contato com a nossa história, buscando ressignificar esses pontos de dor que todos nós temos. Então, primeira coisa. Segunda coisa é olhar para o nosso estilo de vida. Estilo de vida em todos os sentidos, inclusive nos alimentos que a gente consome, né? Hoje a gente sabe que a depressão tem a ver também com um tipo de inflamação no cérebro, no corpo, na verdade, né? Mas que pega ali no cérebro. Você até fez a postagem, colocou no item hoje, né? Da inflamação. Existem alimentos que são mais inflamatórios, que são esses alimentos com mais açúcar, carboidrato e tal. Então, até a bolachinha que você come, ao excesso de vinho no final de semana, ele pode estar aí criando um ambiente mais propício para essa questão química do teu corpo, né, com foco em depressão e tal. Então, olhar para como a gente come, como a gente se exercita, o que a gente bebe, que tipo de substância a gente está consumindo, também é um jeito de olhar preventivamente para a nossa saúde emocional e mental. Não é só meditar que vai fazer você ficar bem emocionalmente. Não é só ser uma pessoa zen. É o que você come, como você olha para a tua história, tudo isso. Né? Isso é tão importante. A Aninha também está falando da importância da medicina integrativa, que ela precisou
Ela ficou com depressão depois de uma cirurgia do intestino e não recomendaram esse acompanhamento psicológico ou nutricional. Olha só, tem tudo a ver com o que você está falando. E ainda mais que o intestino é fundamental, né? Quem tem o intestino é onde a gente absorve os nutrientes, é onde tudo acontece ali, é onde o nosso corpo aproveita o que a gente come. Então é super delicada essa questão da gente falar. Porque olha só, às vezes a gente busca, vou beber um vinhozinho para esquecer um problema, comer um chocolatinho para libera endorfina, faz bem, tá tudo bem. E a gente está tentando fugir de um problema ou tentando. Que às vezes também faz bem, não é que não pode, a gente está falando aqui dos excessos, né? Mas quando a gente usa isso, eu acho que a nossa cultura hoje, principalmente em relação ao álcool, e o brasileiro pega muito da cultura americana, norte-americana. E aí eu vejo que toda música, seriados, não precisa ir muito além para saber o quanto que o norte-americano prega o consumo do álcool. É absurdo, é em tudo. Sim. E isso a gente acaba absorvendo muito. Preciso beber para esquecer. Em nossos meios, isso é muito comum. Preciso beber um vinho, preciso... hoje eu não quero pensar em nada, só beber. E essas válvulas de escape que a gente usa, e aí todo final de semana com excessos, e aí às vezes durante a semana, como você falou, isso vai agravando e pode afetar sim. Então, às vezes, a gente não presta atenção para esses pequenos hábitos que vão ficando tão frequentes e cotidianos e que afetam a nossa saúde mental. A gente acha que é só, de repente, a informação que eu estou consumindo, vou parar de ver notícia ruim, acabou, fim de história. É uma das coisas que você pode fazer, mas você também... Primeiro que você nunca vai conseguir se isolar do mundo, né? E não deixar que nada de ruim te venha. Então, é o jeito... E, Paula, a pessoa, ela fala assim, mas foi só o vinho no final de semana. Mas foi a não atividade física a semana inteira, o vinho no final de semana, comeu um monte de coisa que não podia, já tava não sei quanto tempo... Né? Então, assim, gente, não... aqui a gente pode mentir para qualquer pessoa, menos pra gente, né? Se você sabe as mentiras que você conta para você. Conte as mentiras que você quiser para os outros, não tem nada a ver com isso. Agora, para você, não adianta, você sabe que é mentira. Né? Você sabe que você não cumpriu lá a tua dieta direitinho, você sabe que você não tá fazendo o exercício que você quer e tal. Então, entenda, acho que assim, para fechar todo o nosso papo hoje, né? Com tudo que a gente trouxe, depressão, tristeza, alegria, qualquer, né? Os estados emocionais, eles estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Tem um monte de coisa acontecendo com você o tempo inteiro e que vai sempre passar pelas questões mentais e físicas. Então, não adianta eu ficar aqui horas falando só de questões psicológicas e os impactos mentais, quando o teu corpo inteiro também está todo preparado ou propício para que esse quadro depressivo aconteça. Saúde mental, ela é integral. A gente chama de saúde mental só por chamar mesmo, mental, porque não existe corpo sem mente, mente sem corpo. Caixinha, mas a gente gosta de caixa misturado, Então, assim, fiquei brincando com a história da meditação, mas assim, eu gosto muito de meditação, eu acho muito importante, porque ela te força a ver outras coisas também, né? Então, quando a gente para um pouquinho para... Não precisa nem meditar, mas para fazer um exercício meditativo, você percebe a coluna doendo, você percebe que teu coração está disparado, ou você percebe uma queimaçãozinha na garganta que você não tinha percebido, né? E quanto mais a gente conseguir ouvir esses sinais do corpo, melhor. Se a gente tem uma rotina ansiosa e tensa e tal, a gente não consegue ouvir. Eu lembrei de um caso, não é com depressão, mas foi com ansiedade. Eu tive um paciente que começou no comecinho da quarentena, um mês depois da quarentena, ele começou o processo terapêutico, porque foi muito, muito impactante para ele. Ficar em casa, trabalhar de casa, os horários, o trabalho dele mudou completamente. Então, ele entrou num quadro ansioso muito forte. E quando ele começou a terapia, ele falou assim para mim, ele falou, olha, eu não sei nem como eu vou colocar a terapia na minha agenda, porque tá surreal tudo isso que eu tenho que fazer, a minha vida como tá, mas eu vou dar um jeito, eu vou colocar. E ele deu um jeito mesmo, e tipo, toda semana direitinho, não falta e tal. E agora, sei lá quantos meses depois, né, já quase um ano, ele tava falando assim, ele falou, olha, se eu não tivesse conseguido
começar lá atrás, eu acho que eu não teria passado por tudo isso, assim, com uma sanidade mental. Porque lá eu tava achando que iam ser 2, 3 meses. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar, tipo, em fevereiro, na mesma situação, né? Então ele falou, como eu agradeço, e assim, que bom que eu coloquei isso como prioridade, me dediquei a isso, e porque eu sou uma pessoa muito mais saudável, eu passei por tudo isso de um jeito tão diferente, eu nunca teria conseguido. Então, quando eu falo, vai logo, quando você perceber que a coisa tá... Procura logo, não deixa virar uma bola de neve, é por isso. Porque que bom que ele tá olhando para trás e falando, nossa, construiu uma coisa legal nesse tempo. E não tá olhando para trás e falar, meu Deus, se eu tivesse, né, procurado ajuda, hoje eu estaria melhor e tal. Eu acho que era essa minha fala final. Super obrigada por esses insights. Deu para ter, acho que o pessoal teve uma clareza aí do que é cada coisa, da emoção, do transtorno, e principalmente de como a gente deve ter esse olhar holístico para a gente. Se fica uma mensagem desse bate-papo de 1 hora, é esse olhar integrativo. Apesar da gente gostar de colocar as coisas em caixinhas, não se coloque também, né? A gente coloca para nomear, para entender, mas a gente é um serzinho complexo. Olhe para todos os aspectos da sua vida. Como a Cíntia falou, assim que possível, tá sentindo, procure ajuda. Até no Mês de Amor, eu fiz um post pedindo lá dicas de pessoas que conhecem, pessoas que também dão tratamentos psicológicos gratuitos, porque muita gente não pode pagar. Sim, claro. Né? Então, assim, tem jeito. O que não tem jeito é deixar as coisas para debaixo do tapete até a hora que você vai ficar tropeçando naquilo e que vai ser muito mais difícil o esforço para você sair da situação de dor. E se você conhece alguém também, como a Cíntia falou, crie espaço para essa pessoa, né? Não seja a pessoa que faz a violência de não respeitar o espaço do outro, de achar que ele tem que estar bem, porque ele tem que estar bem. Você quer que ele esteja bem, a sua intenção é genuína, mas aponte para ele, olha, alguma coisa está mudando em você, você está percebendo isso? Como é que você está se sentindo? Tem algo que eu possa fazer? Crie espaço para o outro, crie espaço, seja esse espaço, se você está se sentindo bem. A gente tem que criar essas comunidades de confiança nos meios que a gente vive, porque só assim a gente vai começar a reverter. Porque o que eu vejo, o que me assusta, é que está todo mundo assim, nessa afobação, e os quadros de saúde emocional e mental, que antes de pessoas que eu nem imaginava que teriam, eles só estão piorando, piorando. Então a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para a gente, porque a gente acha que nunca vai acontecer comigo, para a gente e para o outro. Obrigada pela participação, Gabi, o Tamiel, que também falando, chegou no finalzinho, mas já valeu a pena. Que bom, André, que estava presente, Ana. Obrigada, gente, vocês que ficaram conectados. Vou deixar essa live salva sim. Então, indiquem para alguém que você acha que precisa também ouvir esse bate-papo. E sigam ali a Cíntia no Quintal da Cíntia. Eu deixei ali marcado, maravilhosos, conteúdos lindos como ela. Quarta que vem tem mais uma aula live aqui e o tema vai ser vergonha. Já vou dar um spoiler para quem está. Amiga, um beijo enorme. Obrigada, Lili. Fique bem. Tchau, gente.